Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, a palavra de Deus, nosso Senhor, nos fala sobre o trato com o dinheiro. Veja como Deus se preocupa com tudo aquilo que pode, de uma maneira ou de outra, ter peso na nossa salvação eterna. Jesus não trata de assuntos que não tenham incidência direta na nossa salvação eterna. E o dinheiro, o uso do dinheiro, tem efeito na nossa salvação eterna, na nossa vida, aqui nesse mundo e depois na eternidade. O tema do dinheiro não é qualquer tema. O assunto do dinheiro não é qualquer assunto. É um assunto que tem um peso espiritual. A ponto de São Paulo, se não me engano, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo pecado, de todo mal. Você vê que tão forte é o tema da nossa relação com o dinheiro. Jesus, então, para explicitar isso, ele conta uma parábola, a parábola do administrador infiel, que é sempre estranha, sempre soa estranha, porque dá a impressão, no primeiro ouvir, que nosso Senhor está elogiando a desonestidade. Ao contrário, ele está elogiando a esperteza, a sagacidade, o empenho dos desonestos nas desonestidades deles, enquanto nós que somos filhos da luz não nos empenhamos, não temos a mesma sagacidade nos nossos negócios, que são bons e certos.
É disso que se trata. Então, a história passa-se com um cara que o patrão dele ficou sabendo, ele é uma espécie de gerente dos negócios do homem rico, e que tinha muitos negócios, e ele fica sabendo que ele estava administrando de maneira desonesta, ou pelo menos relapsa, que não estava legal a administração dele. Ele diz, olha, presta conta de tudo, faz a conta do que você está administrando, me passa a administração, porque não tem condição das coisas continuarem como estão. Muito sensato. Se você tem uma rede de loja, e uma das lojas que são sua, está dando prejuízo, alguma coisa está errada, só se você for doido, está rasgando dinheiro. Porque se você tiver o mínimo de bom senso, você vai querer saber por que aquela filial, por que aquela loja está dando errado. E se você vai e você percebe que a coisa tem a ver com desonestidade, você no mínimo tem que apertar o parafuso ali, você tem que ver de fato o que está acontecendo. Então ele deu um aviso prévio. Você vai ter que prestar conta de tudo e eu vou ver se na hora da prestação de contas, de fato é isso que estão dizendo de você. Porque você está praticamente com seus dias contados aqui. Quando o cara se sentiu ameaçado, porque a coisa era verdadeira, ele já vinha fazendo isso há um tempo, disse, estou lascado. Eu preciso, saindo daqui, porque eu vou sair, na hora que ele fechar a conta ele vai ver que ele tem razão, que não era fofoca, que pelo menos eu tenho amigos aí fora. Então, ele chama quem devia ao patrão. E aí começa a aparecer os juros, o lucro exorbitante que ele estava colocando em cima das mercadorias. Porque ele faz uma espécie de liquidação. Quanto é que você deve aí? Eu devo 100 de óleo. Escreve 50. Metade. Imagina o juro que ele tinha colocado, o lucro dele, e ainda deu um desconto. O cara deve ter ficado muito contente, quem comprou óleo com ele. Quem comprou trigo, era muito caro o trigo, teve 20% de abatimento, provavelmente apenas o lucro dele, nesse caso. Enfim, no final, ele ficou tranquilo. A hora que eu for mandado embora, a hora que eu for despedido, eu terei condições de encontrar um outro emprego, porque fiz amizade com essas pessoas. Veja a sagacidade e o empenho. É disso que Jesus está falando. Sagacidade e empenho em tratar o dinheiro que é injusto. É importante que você entenda o que é dinheiro injusto na Bíblia. Dinheiro injusto é todo dinheiro. O único dinheiro que era considerado justo na Bíblia era o dinheiro que era colocado no templo. Era o dinheiro que era dado aos pobres. Era o dinheiro que se dava no dízimo. Todo outro dinheiro, todo dinheiro é injusto. É isso que a Bíblia pensa. Então, no dinheiro, no trato com a grana, com o dinheiro, com os bens do dia a dia, o empenho que esse cara tinha, a maldade, fazia com que ele tramasse, com que ele pensasse, com que ele articulasse. Primeira leitura do livro do profeta Amós. Por que há tanta corrupção sobre a face da terra? Por que há tanta corrupção em nosso país? Porque há pessoas que são fissuradas em dinheiro, em lucro. Eles não dormem. Se eles dormem 4, 5 horas. Eles não veem a hora de acabar logo o domingo, para chegar logo a segunda-feira, que é para eles alterarem as balanças. É o que está escrito no profeta Amós. Que é para eles poderem fazer as suas mazelas, para que eles possam corromper, para que eles possam fraudar, para que eles possam passar a perna no pobre, pagar injustamente o trabalhador, o assalariado, para que eles possam, por amor ao dinheiro, lucrar, crescer apenas para si. O amor ao dinheiro cega as pessoas. O amor ao dinheiro cega as relações.
Não se trata mais de que eu me relacione com o outro. Não existe outro. Veja num casamento onde o dinheiro é o centro de tudo. No que se transforma a relação marido e mulher? No negócio. E se a mulher começar a atrapalhar os negócios, ela sai fora. Ela é tirada do jogo. Quando você percebe que o dinheiro faz com que você seja uma pessoa que você não é, ou pelo menos que você não era, está tirando a sua personalidade, está tirando de você o que há de melhor em você, tem alguma coisa muito errada na sua relação com o dinheiro. Há uma sentença de morte sobre essa relação corrompida. Há uma sentença de condenação já aqui nessa vida. Porque não há felicidade nisso. Não há paz nisso. Não há tranquilidade nisso. A pessoa ela vive como se tivesse uma espada. Lembra da espada de Dédalo sobre a cabeça? A qualquer momento, ou ela perde tudo, ou descobrem tudo. A todo momento ela está preocupada em manter um padrão, uma aparência que não se sustenta. Pergunto, a Bíblia te pergunta, isso é paz? Isso é felicidade? Isso não pode ser. Felicidade verdadeira, nada nesse mundo vai te dar. Porque felicidade verdadeira só pode vir de Deus. E a perfeita felicidade será o nosso encontro com Deus. Agora fala para os bilionários, fala para as grandes fortunas, raramente ligadas a Deus, raramente ligadas ao que é espiritual, que a felicidade não consiste nisso. São pessoas anestesiadas pelo poder, pelo fascínio do dinheiro, pelo poder, pelo fascínio do lucro. Elas estão cegas, elas estão paralisadas, elas estão amortecidas. Compreende isso? É como se fosse uma droga viciante. Tem gente agora me ouvindo e dando risadinha. Não estou vendo não, eu estou imaginando, dizendo aqui. Como o pobre gosta, né, de falar disso, né? Não tem, não sabe o que é ter, fica falando essas besteiras. Anestesiado, não consegue compreender que a felicidade verdadeira não está nessas coisas. Fora que o desempenho, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes, esse desempenho financeiro tem o custo da corrupção por trás. Tem o custo da consciência pesada por trás. Eu vi essa semana de um amigo, ele dizia para mim, padre, eu não faço absolutamente nada que depois eu não possa olhar na cara da minha família e contar o que eu fiz. Eu achei formidável. Padre, eu não consigo, eu não faço absolutamente nada que eu não possa chegar na frente da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, da minha família e dizer, fiz isso, isto. E veja que não é uma pessoa que viveu a vida inteira dentro de igreja, não. É uma pessoa que agora começou a frequentar, agora está vindo para a igreja. Ou seja, isso não é uma questão somente de religião, compreende? Isso é uma questão de caráter. Isso é uma questão de vergonha na cara. Isso é uma questão de hombridade. Isso é uma questão de ética. Eu não preciso ser católico, eu não preciso ser evangélico, eu não preciso ser espírita, eu não preciso ter religião para ter vergonha na cara, caramba. Aí, veja, o que essa pessoa, pessoas assim que têm caráter, que têm vergonha na cara, que não conseguem se corromper, porque conhecem e entendem que a felicidade não está na corrupção. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas compreendem que elas estiveram de pé na ética, na decência, porque de uma maneira ou de outra, Deus a sustentou. Sabe onde é que essas pessoas terminam? Aqui, na presença de Deus. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Por isso a palavra de Deus diz, na segunda leitura que nós ouvimos, hoje na liturgia, tirada da carta de São Paulo a Timóteo, nos primeiros capítulos,
Daí a necessidade de que aquele que conhece a verdadeira felicidade reze por dois grupos especiais, que são os mais suscetíveis: a maldade, a enganação, a corrupção. Os políticos e os empresários. Vocês ouviram a segunda leitura? São Paulo dizendo: rezem. Rezem por aqueles que ocupam cargo público. Porque é deles que deveria vir a distribuição da riqueza em uma nação. Sobre a riqueza pesa uma hipoteca social. Vou dizer de novo. Isso é uma frase de São Paulo VI. Sobre toda a riqueza pesa uma hipoteca social. Você vai ser cobrado diante de Deus. Você que é rico, você que tem condições, você que tem uma vida financeira tranquila, pesa sobre você, segundo a doutrina do Evangelho, segundo a doutrina da igreja, uma hipoteca social. Deus não permitiu que você fosse rico. Deus não permitiu que você chegasse onde você chegou para o seu crescimento apenas. Mas principalmente e acima de tudo, para que a sua vida fosse uma bênção, e eu repito isso aqui eternamente, na vida de outra pessoa. Só há sentido em prosperar financeiramente se você tem consciência de que você tem um dever social a cumprir. Um dever eclesial. Um dever de igreja. De ajudar os membros da igreja, do corpo de Cristo, que são menos favorecidos. Quando pesa sobre uma categoria a necessidade das nossas preces, e é isso que Paulo está dizendo, antes de tudo, recomendo que vocês façam preces e orações, súplicas e ação de graça é a missa. Por todos os homens, por todas as pessoas, mas especialmente pelos que governam e pelos que ocupam altos cargos, seja no governo, seja na vida pública, na vida social. Que bênção é para uma paróquia quando um grande empresário, quando uma família que tem condições se aproxima de Deus e entende, compreende essa verdade de fé. Por isso, dobremos hoje os nossos joelhos, orando. Não tem uma ou duas famílias que são importantes, que ocupam altos cargos aqui em Alphaville. São centenas de famílias. Que aqui, tanto nos condomínios, quanto nos prédios, que alguns utilizam aqui apenas como base de comando das suas operações, vem aqui, fica um tempo. Dobrar os nossos joelhos, todos devem fazer isso. Mas a paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Alphaville, ela tem uma responsabilidade diante de Deus, de nós dobrarmos os nossos joelhos aqui. E que muitas vezes o padre que prega aqui, pregue sobre isso, ensine sobre isso. O zelo e o cuidado que se tem com a vida financeira. O cuidado, o zelo, o que há de espiritual, o que há de sobrenatural no trato com o dinheiro, no trato com a vida financeira, no trato com o poder financeiro. Porque pode ser a tua derrocada, porque pode ser a tua destruição. Não se iluda quando tudo prospera. Sabe por quê? Porque uma frase de para-choque de caminhão, mas que vale: caixão não tem gaveta. Você não leva nada. Do jeito que a pessoa mais simples, mais humilde, que a nossa paróquia assiste. Um desses moradores de rua, que toda semana nossa paróquia visita, aqui na região, 2 vezes por semana, na missão de rua. Quando ele for para o túmulo, ele não vai levando nem mais nem menos do que você leva. O teu túmulo poderá ser de mármore, de granito. O teu túmulo poderá ser no Getsemane, no cemitério mais chique. Pode ser cremado, jogado na Côte d'Azur. Suas cinzas podem ser jogadas nas Ilhas Baleares. Não pode.
Igreja Católica proíbe que as cinzas sejam jogadas fora. Elas precisam ir para o túmulo. Não pode. Pecado gravíssimo. Não pode. Mas digamos que a pessoa ache que, né? Amigo, tu és pó e ao pó voltarás. É o mesmo pó do indigente. É o mesmo pó do teu funcionário, daquele que abre a porta, daquela que serve café. Você não é melhor absolutamente do que ninguém. Você vai chegar hoje no teu condomínio e vai ter alguém lá abrindo a porta para você, vai ter alguém lá dizendo bom dia para você, e essa pessoa não é inferior a você. É filho de Deus, é filha de Deus, e diante de Deus, agora venha, escute o que eu vou dizer. Tem um detalhe, o Salmo é quem diz: louvai o Senhor que eleva os pobres. Disse semana passada, disse semana retrasada, e vou dizer de novo. É a tua relação com essa pessoa que vai determinar a tua entrada ou não no céu. Eita. Vocês entenderam? É o final do Evangelho de São Mateus. Eu estive com fome e você me deu de comer. Eu estive com sede e me destes de beber. Nu e você me vestiu. Estava preso e você foi me visitar. Doente e você me acolheu. São os pobres que nos julgarão. A nossa relação com eles, ali está. O pobre por excelência. Sem roupa, ferido. É Jesus crucificado. Olhe para Santa Cruz. Ali está alguém que está sendo tratado como bandido. Olhe para lá, pegou pena de morte. Num tribunal iníquo. Num tribunal injusto. Condenado. Condenado em 3 instâncias. Condenado. Quando a gente pensa que no Brasil tem gente condenado só em uma instância. O julgamento de Jesus, por mais injusto, pelo menos foi em 3. A justiça de Deus é com relação ao nosso amor aos pobres. Por isso que o Salmo diz: louvai o Senhor que eleva os pobres. O Senhor é aquele que pega o coitadinho, que pega o indigente, que pega aquele que ninguém nunca olhou, não valorizou, e coloca essa pessoa, essa mulher, este homem, sentado com os nobres. É o que diz o Salmo da missa de hoje, amém? Sentado na tua mesa, sentado na tua empresa, o teu tratamento, como é que você trata os teus funcionários? Seria uma pilheira da nossa parte como igreja, como paróquia, falar de justiça social e pagar mal os funcionários da paróquia. Entende isso? Esse papo furado de justiça social, na década de 70 e 80, só se falava nisso dentro da Igreja Católica. Então não é isso, não é falar, não é discurso de pauperismo. Não, eu quero que você prospere. Deus quer que você seja muito bem de vida. Deus quer que a sua empresa, que o seu negócio, que a sua vida política, Deus quer que você seja um sucesso. Deus quer que você seja uma bênção. Agora, preguiçoso, com nome sujo, é o cara da parábola. Preguiçoso com nome sujo. Para trabalhar não tenho força. De pedir não tenho coragem. Olha isso. Com nome sujo. Pobre orgulhoso. Então essa palavra vale para quem está lascado aqui em Alphaville. Aqui é a terra do lascado. Ou o lugar para ter lascado. Me enganei tanto quando eu vim para cá. Quando eu vim para cá, eu achei que todo mundo lá deve ser muito bem de vida. Não, é o maior número de lascado por metro quadrado. Porque o cara tinha uma vida socialmente legal e faliu. E não é uma história, não. São muitas aqui. Agora, mantendo uma pose. Não consegue baixar o nível de vida, levar uma vida mais frugal, uma vida mais, sabe, de acordo com aquilo que hoje é a sua realidade. Vivendo uma vida que não é dele. Então, essa palavra aqui não é só para quem tem condições financeiras. É também para o lascado. Para que ele se empenhe, para que ele corra atrás,
para que Ele faça a sua parte. Não espere que caia do céu, porque Deus não vai fazer nada por você que você não possa correr atrás. O que Deus faz é te abençoar quando você se move, quando você se movimenta, quando você põe a tua vida em atitude, e não esperando que caia do governo, e não esperando que caia da mesa do rico. Porque o que o rico irá fazer não é simplesmente jogar para você migalhas, é te ajudar a crescer. Eu dizia isso num depoimento que eu fiz no meu Instagram, que eu visitei uma indústria plástica essa semana e eu me emocionei. Eu fui às lágrimas, disfarçadamente, porque eu não ia fazer uma bênção chorando, né? Então, disfarçadamente, porque meu pai trabalhou na indústria plástica. Então eu dizia para o pessoal da empresa, para os diretores, para o dono, para a dona, eu comi com o dinheiro de uma empresa como essa, a minha família, nós nos vestimos, eu estudei, e hoje vocês têm um padre aqui, abençoando esta empresa. Talvez vocês nunca imaginassem que da indústria plástica, de uma empresa como essa, sairia um padre, um sacerdote. Meu pai não ficou de braços cruzados. Meu pai chegou aqui com a 3ª série. Não tinha sido basicamente alfabetizado. A empresa onde ele trabalhava deu a chance para que ele fizesse o 1º grau. O seu Jacques organizou lá umas professoras que iam na empresa e nos horários vagos e também depois do turno, dava para o funcionário a oportunidade dele estudar. Isso é uma empresa. E um judeu, detalhe, um judeu. Você vê como a ética e a presença de Deus faz toda a diferença. O chão daquela fábrica era sagrado. Quando você entra na sua empresa, quando você entra no seu escritório, quando você entra na sua sala de aula, aquele lugar é sagrado. Dali sai o pão de cada dia. Beije aquele solo, faça o sinal da Santa Cruz, diga bendito seja Deus. Agora entrar reclamando, criticando, falando mal dos proprietários, blasfemando, e você quer que a sua vida seja abençoada, não vai ser, como não tem sido. Se você blasfema contra aqueles que estão se doando, o empresariado sendo massacrado nesse país, tendo que demitir. Quantas vezes eu fui benzer empresas aqui e o dono chorando: padre, essa semana eu vou ter que demitir 150 funcionários. Padre, não são números, são pessoas eu conheço, eu sei quem são, eu sei que família que tem, a necessidade, mas eu não tenho outro jeito. Se eu não demitir, quebra tudo. E aí os outros funcionários ficam sem emprego. Vocês entendem o que eu quero dizer? A nossa relação com o dinheiro é sobrenatural. Onde e como você tem administrado, cuidado da sua vida financeira. Padre, eu tô falido, nem tem como. Mas Deus quer transformar essa falência. Deus quer transformar. Com a inteligência que Ele te deu, com a saúde que Ele te deu, Deus quer transformar as coisas. Feche seus olhos, se você consegue. E louve a Deus. Louve a Deus, porque Ele tem falado com você. Ele tem mostrado para você o caminho da verdadeira felicidade. Que não consiste em ter coisas, mas saber administrar o que Deus põe em nossas mãos. Direcionando essas coisas para o bem do outro. Para a prosperidade dos nossos irmãos. E por consequência, da nossa nação. Eleve a Deus, eu sei que para algumas pessoas é muito difícil fazer isso. Mas eleve a Deus a sua oração pelos que governam essa nação. Eleve a Deus o seu pensamento, a sua prece, em favor daqueles que têm o destino dessa nação nas mãos, porque governam a nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, porque talvez elas não se deem conta que elas terão que prestar conta aqui nessa vida e depois na vida eterna. Abençoa, Senhor, todos os políticos, todos os empresários que levam com seriedade, com caráter,
com espiritualidade, os bens, a inteligência, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dessas pessoas, e que elas descubram, entendam e cresçam cada vez mais na tua palavra. Que o critério de todas as suas escolhas, que o critério de todos os seus encaminhamentos de negócios, de fechamento de negócios, tenham por base a tua palavra, tenham por base o teu evangelho. E abençoa, Senhor, também os pobres, os lascados, os endividados, aqueles que estão passando por perrengue financeiro. Toca, Senhor, na vida desses teus filhos e filhas neste momento. Que não haja desespero em teu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus tranquilize o teu coração. Deus tem te dado saúde. Deus tem te dado oportunidades. As portas se abrirão. Diga para você mesmo, as portas se abrirão. É Deus que está dizendo isso, as portas se abrirão. Deus tem projeto, Deus tem desejo, Deus tem vontade. A vontade de Deus, ela é implacável. A vontade de Deus é verdadeira. Quando Deus quer, Deus faz. O problema é que muitas vezes Deus quer, mas nós não deixamos Deus fazer. Abra o seu coração. Talvez não seja o plano que você idealizou. Talvez seja algo mais modesto, algo mais simples. Mas ali Deus vai trabalhar. Ali Deus vai te dignificar. Então glorifique a Deus pelo que Deus ainda vai fazer. E hoje, nesta Santa Missa, colocando no altar de Deus, com o pão e o vinho, que serão transformados no corpo e no sangue de Cristo, colocando as nossas vidas, que elas sejam transformadas. E que a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com os bens desse mundo, sejam transformadas, sejam transfiguradas naquilo que Deus quer. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.